Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso novo episódio do Leishcast. Hoje com um convidado especial aí, que é o Felipe Bezerra, que é o autor do livro Hércules até o Fim. É um tutor histórico aí, que lutou e luta até hoje, né, na causa animal, especialmente na questão da leishmaniose, né, um livro que a gente já leu aí, que muitas pessoas já adquiriram, né? O Felipe vai contar a história do Hércules, vai contar a história do livro, né? E da experiência dele como tutor. Lembrando que nós estamos com os nossos patrocinadores, a MSD Saúde Animal, com a coleira Excalibur, que é a coleira recomendada, né, pelo Ministério da Saúde para a proteção de leishmaniose no Brasil. É a coleira que é resistente à água, o animal pode tomar banho com ela sem problema, né? E tem uma excelente repelência aí na questão do flebotomínio da leishmaniose. Felipe, seja bem-vindo ao nosso podcast. Seja bem-vindo aí e é um prazer te ter aqui com a gente, né, no Leishcast. Fico muito honrado, doutor Tiago, pelo convite. Você que é meu leitor já há muitos anos, né? Quando você comprou o livro, ainda era a capa da primeira edição, né? Tenho ela aqui. E agora ele está na segunda edição agora. Eu calculo aí que em torno de 400 a 500 livros. Isso aqui eu imprimi, tá? Tá mais bonita, mais profissional, né? Mas tá lindo ele aqui. E fico feliz, tá? Eu estou honrado por estar aqui, por esse convite. Uma causa tão justa, tão importante. E é bastante importante tu passar a tua experiência. Aqui no podcast a gente costuma trazer especialistas de cada área, da veterinária, enfim. Hoje a gente também acabou fazendo um episódio com um biólogo falando de leishmania humana, mas é bastante importante a gente também trazer relatos de tutores, porque afinal de contas são vocês que sofrem também lá na ponta, né? E tu ainda mais porque pegou essa fase do tratamento, onde o tratamento não poderia ser realizado, tinha muita dificuldade de aquisição de medicamento, enfim. Né? Vamos começar a desenrolar a nossa conversa em cima disso, então, tá bom? Essa conversa dá outro livro, é tanta coisa que dá... É verdade. Antes de falar do livro, da gente falar do livro, como foi receber o diagnóstico de leishmaniose no Hércules, numa época onde não se podia tratar? Como é que foi receber, em princípio, o diagnóstico? Como é que foi essa notícia? O que tu sabia sobre leishmaniose na época? O que eu sabia é o que está no inconsciente popular hoje, do brasileiro médio, né? Que é uma coisa distante. A leishmaniose era uma doença distante, da qual se dava basicamente em cachorros abandonados e que esses cachorros ficavam bem cheios de feridas, ficavam bem feios e tal, né? Mas era uma coisa muito distante mesmo. Inclusive, na escola, eu era um bom aluno de biologia, apesar de ser da área de humanas. Eu lembrava de várias doenças tropicais aí, mas da leishmaniose em si, eu não lembro de ter visto isso no segundo grau, entendeu? Então, para mim, era uma coisa extremamente distante da minha realidade, e da realidade da minha família, inclusive, né? No livro eu falo no início dos cães, dos meus avós. Então, assim, mesmo na minha esfera, isso no ano de 2015, tá? Mesmo na minha esfera ali de conhecidos, o que eu vi eram relatos bastante afastados, sabe? Não era algo próximo, né? Então, quando esse diagnóstico chegou, ele caiu como uma bomba mesmo, porque eu sabia, apesar de não saber da doença, eu sabia que os cães que tinham leishmaniose, eles eram sacrificados. Era regra, né? E a regra, estamos falando de 2015, infelizmente talvez seja a regra até hoje, né? Porque infelizmente o tratamento ele não é acessível para todos, né? É uma possibilidade, né? Então, infelizmente, o cenário ele melhorou, porque existe o acesso à droga agora, a metefosina, né? Por outro lado, a vacina saiu, né? Complicou. Na minha época tinha vacina, né? Agora, desde 23, nós não temos, né? Então, quando veio o diagnóstico, doutor, é como se o mundo desaparecesse. Nessa segunda edição, eu coloquei um capítulo, o capítulo inicial é desse instante, né? Que quando o médico veterinário lá do bairro
Depois de tentar tratar Hércules por 6 meses, achando que era uma dermatite, né? Ele tomava o remédio, melhorava e voltava meses depois, né? A doença, ela tem essa covardia, né? Ela tem meio que 1000 faces, né? Ela não é uma coisa só, ela aparece de diversas formas, né? Assim, existe um histórico de problemas de pele em pitbulls, americans, né? Esse é um problema que pode eventualmente acontecer na raça. Então, de início eu achava que era um problema de alergia, de dermatite. Quando veio o diagnóstico de Calazar, o meu mundo veio ao chão, assim, sabe? Meu cachorro tinha apenas 1 ano, era o melhor amigo do meu filho tinha 2 aninhos, extremamente apegado. Eu também, era a primeira vez que eu realizava meu sonho de Que ano foi o diagnóstico? 2015. Ele completava 1 aninho, depois de completar 1 ano de vida, veio o diagnóstico. Aí você imagina o drama, doutor. Eu estou com um cachorro de 1 ano, visivelmente ali, praticamente perfeito, apenas com descamações ao redor do olho, na ponta das orelhas, né? Ele tinha também uma pequena ferida na almofada ali da pata dele. E aí eu olhei para ele, ele olhou para mim. Esse capítulo novo eu vou mandar para você ler, ficou muito bonito, tá? Ele está na segunda edição agora, não está no livro que você tem. Mas foi ali que eu tomei minha decisão. Eu disse, cara, nem que eu tenha que vender coco na praia no final de semana, a gente vai. Eu vou pagar esse tratamento. Eu perguntei ao médico, e aí é caro? Ele disse, cara, vai ser caro. Eu disse, eu vou fazer, eu vou me informar primeiro. Aí eu tinha um amigo em Fortaleza que teve um cão com leishmaniose, ele tratou. Aí ele que foi me mostrar o que é que se fazia lá fora, né? E lá na Espanha, Portugal, na Europa, se tinha tratamento. E que essa política de extermínio compulsório, né? de sacrificar, de eutanasiar, era uma política pública brasileira já de décadas, né? Que os países desenvolvidos não seguiam. Atrasada, sem dúvida. Já era né? atrasado em 2015, né? Continua. Continua. Não, basta ver que essa política de extermínio de cães das décadas anteriores, eu acredito que em nada atrasou o avanço da doença, né? Ela entrou meio que em metástase, né? Para eu escrever o livro, o artigo, capítulo, o Leão de Neméia, corrigindo capítulo, eu estudei muito a doença, né? Porque eu queria trazer, através da literatura, a informação para as pessoas não passarem pelo que eu passei, né? Porque foram 14 meses de uma luta muito difícil. E por isso que eu escrevi o livro. Mas, de fato, respondendo a sua pergunta, para não... o momento do diagnóstico é um momento terrível ali, porque o mundo meio que desaba na sua cabeça e você vai ver o que você vai fazer. No meu caso, a decisão foi rápida. Eu disse, eu não vou matar, eu não vou mandar matar um cachorro de um amigo do meu filho, meu, está fora de cogitação. Se lá fora trata, a gente vai dar um jeito de tratar aqui também. O medo do desconhecido também, né, Felipe? Com certeza. E uma coisa, doutor, quando a gente vê, por exemplo, que isso dados de pesquisa do capítulo, né, que eu coloquei no meio do livro, quando você vê, por exemplo, que a leishmaniose visceral, o Calazar, é uma doença de uma letalidade em humanos acima de 90%, se não for tratada, isso assusta, né? Quando você vê imagens de crianças com leishmaniose visceral, eu estava assistindo um documentário do Médicos Sem Fronteiras, lá no Sudão, é uma coisa que assusta, sabe? E a gente vai ver a realidade, né, que é uma doença covarde, que ataca crianças, idosos, imunodeprimidos, né? E castiga bastante. Quando você vê que os remédios são praticamente os mesmos de 100 anos atrás, que o tratamento tem uma série de... Isso assusta, né? É claro que eu, como tutor, eu tive a minha responsabilidade com o cão, mas eu, como pai, eu também tenho que ter responsabilidade com meu filho. Você imagina aí se meu filho tivesse pego Calazar, que situação seria na minha vida, né? Então, assim, não basta só você tomar a decisão de dizer, eu vou tratar meu cão, eu não vou mandar sacrificar ele. É de uma responsabilidade gigantesca as medidas de segurança que você tem que tomar ali, de repelência química, de fazer o tratamento direitinho acompanhado
por um médico veterinário, né? Não é só uma teimosia, né? A teimosia é uma reação burra, né? É a coragem de você tratar, mas dentro de uma responsabilidade enorme com você, com as pessoas que você ama e que estão ali e com o animal, né? É uma coisa meio que global, né? Se até hoje as pessoas ainda falam sobre a transmissão entre humanos e cães, em 2015 talvez fosse, talvez não, eu vivi essa época, né? Era muito pior, né? Hoje a gente tenta esclarecer que a transmissão é através do vetor, mas até hoje a gente tem que esclarecer. As pessoas ainda acham que existe a possibilidade da transmissão direta, né? Então imagina 10 anos atrás como é que não foi tu passar por isso, né? As informações eram menores do que a gente tem hoje, com certeza. Né? Isso, não, e assim, parte da família ali ficou Imagino, com medo, imagino. as pessoas ficam com medo do desconhecido, né? Exato, As pessoas ficam com medo do desconhecido. Mas a partir do momento que você vê, por exemplo, você vai para um profissional que tem experiência nisso, que já tratou diversos cães, e ele mostra para você, por exemplo, que existe um escudo químico de repelências, né? O Hércules, na época, usava 2 tipos de repelente, a coleira e a pipeta, né? E eu fazia isso de uma forma, num nível de organização absurdo, era uma operação de guerra. Eu tinha tudo controlado na minha agenda. A coleira chegou na validade dela, coloca uma nova. A pipeta chegou na validade dela, uma nova. De modo que meu cão, ele estava com um escudo químico ali absolutamente em dia, né? Justamente para eu não colocar as pessoas numa situação de risco, né? Com o escudo químico do vetor e o escudo químico ele é efetivo, esse risco ia estar bem próximo de zero. Então, para mim foi bastante tranquilo em relação a isso. Tive muita confiança, sabe? Na minha veterinária da época lá, que tratou meu cão, ela passou muita segurança e fazendo o que tem que ser feito, com a responsabilidade que deve ter feito. Eu lembro, doutor, na época que ela falou disso, olha, cuidar de um paciente de leishmaniose exige uma responsabilidade gigantesca. Você está pronto para ter essa responsabilidade? Eu disse, eu estou. Entendeu? E aí foi traçado, né? A questão do tratamento, né? Da repelência. E ele teve 14 meses, desses 14 meses que ele teve, boa parte dele saudável, feliz, e a gente aproveitou bastante ele. O grande problema, já entrando aí uma possível pergunta mais na frente, mas que tem a ver também com a pergunta inicial, doutor, é que geralmente o diagnóstico da leishmaniose ele não é feito, como eu posso dizer, geralmente ele é um pouco tardio, né? Porque a gente demora para se chegar nesse diagnóstico, né, doutor? Eu mesmo perdi 6 meses achando que... E vamos lá, vamos estender um pouquinho mais, né? Estender que tu falou ali da mortalidade em humanos por diagnóstico tardio, é exatamente isso, né? O tratamento para humanos, ele é muito eficaz. O problema é o diagnóstico tardio em humanos, né? E cães não é muito diferente. Em humanos, a dificuldade do diagnóstico é gigantesca, né? Mas em relação, eu tenho uma curiosidade aqui, as pessoas também vão ter essa mesma curiosidade que eu. 2015 ainda não se tinha a possibilidade da aquisição do Milteforam, porque não estava liberado ainda pelo Ministério. Como é que tu conseguiu comprar para fazer o tratamento? Eu sei que bem de veterinária tu estava, já me revelou aí a colega, é top no Brasil, mas é uma referência, mas como é que tu conseguiu comprar e como é que foi essa aquisição? E conta para nós. Vamos lá, isso lembra muito um filme, eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas era um clube de pessoas que tinham HIV na década de 80 e elas se organizavam ali para trazer as drogas que estavam sendo testadas, né, para o HIV na época, né, testadas para o HIV. Foi mais ou menos isso. Existia um contato de uma pessoa que trazia esse medicamento para o Brasil, entendeu? Então, quando chegou essa situação, eu entrei em contato com outros tutores que tratavam e disse, olha, tem uma pessoa que traz. E aí eu comprei inicialmente essa pessoa, que depois eu perdi o contato. E aí na segunda vez foi outra pessoa que trazia, entendeu? De uma fonte diferente, essa vinha dos Estados Unidos. Lembrou muito esse filme, que eu não lembrei do nome, mas era basicamente isso. Era aquele cenário
De de guerra. fazer tudo, de guerra mesmo, né? Exatamente. Exatamente, né? Tráfico de Quem... drogas, de todo jeito. as naus foram queimadas ali, não teve todas, não. Vamos fazer, 3 mil, joga no cartão aí, é o cartão, e vamos salvar esse cachorro de qualquer jeito. É isso aí, isso aí. Sabe que eu costumo dizer, Felipe? Que o tratamento, ele, muito mais do que o valor do tratamento, o custo do tratamento, a boa vontade do tutor, às vezes, é muito mais importante. Porque quando a pessoa bota na cabeça que vai tratar, ela dá um jeito, ela dá um jeito. Às vezes a gente sabe que o desembolso é grande, que o custo é alto, mas eu vejo que às vezes as pessoas fazem um esforço sobrenatural porque aquele animal importa, né? Porque aquela vida ali não é só um cachorro, é algo mais. Como tu falou, é o melhor amigo do meu filho, é o meu outro filho, é o meu filho canino, é o que, né? Então não tem como medir esse esforço, deixar de fazer esse esforço, né? Para fazer esse tratamento. O livro, ele tem diversas passagens dramáticas, né? Eu falo em algumas vezes que eu reneguei a matemática, né? Porque se eu fosse colocar na ponta do lápis ali o que eu estava fazendo, talvez muita gente não faria, né? E cada um sabe onde o calo aperta, né? Muitas vezes as pessoas têm condições diferentes, né? Eu tive essa opção de fazer porque é uma característica minha. Eu não ia mandar sacrificar um cão de humano, não ia. Isso estava fora de cogitação, entendeu? Mas assim, os animais, os cães, eles foram humanizados, eles não são mais cães somente de função, que fazem guarda, são entes queridos ali, são É familiares, né? verdade. Se você ler meu livro, você vai ver que o que eu fiz por ele, eu faria pelo meu filho, entendeu? E não me arrependo. No final das contas, 10 anos depois, se arrependeu de ter gasto esse Não. dinheiro? Não, foi uma luta muito bonita. E assim, você aprende muita coisa, você aprende muito mais na dificuldade, muitas vezes, do que na bonança. Esse processo me ensinou muita coisa mesmo. E é esse o espírito. Esse é o espírito. Ganhando ou perdendo é lutando sempre pela vida deles. Esse é o espírito da luta. Né? E assim, fazendo um comparativo, né, na tua visão de tutor, faz um comparativo de informações. O que tu tinha de informações na época, né, e o que a medicina veterinária te trouxe, os ensinamentos, né, te trouxeram na época, e o que tu sabe hoje, o que o Hércules te trouxe de ensinamento para te fazer diferente hoje com os teus cães, hoje, né, nos dias de hoje. O Hércules não foi uma escola, não, foi uma universidade nessa situação. E eu acho que todo tutor ele, ele tem que ter uma enorme responsabilidade. Passou-se a época que você comprava um cão de qualquer jeito, que cuidava de É qualquer verdade. jeito. Existe uma coisinha chamada planejamento. E quando se fala em planejamento, muitas vezes não se trata nem de ter mais despesas com o cão, mas ter uma visão mais racional dos gastos que você tem com ele. Por exemplo, muita gente compra roupinha para cão. Não estou questionando as escolhas individuais, tá? Mas, por exemplo, é certo que as coleiras repelentes são caras, não são baratas. Mas se você for dividir por meses ali o benefício que você está dando para o seu cão em relação a ele não ser mordido por um mosquito palha, né, e pegar uma doença grave, vai proteger ali do carrapato também, que tem duas doenças graves associadas ao carrapato, né? Você vai proteger a sua família também em relação a não deixar o seu cão se tornar um reservatório de uma doença gravíssima, que é a leishmaniose. Então, essa visão de você se organizar e fazer tudo de forma correta, eu adotei para a minha vida. E para os cães que vieram depois, né? Vacinar direitinho. Uma das coisas que eu aprendi também o cachorro está com alguma alteração de saúde, por mínima que seja, vá para o veterinário o mais rápido possível e veja se aquilo é só uma besteira, como tem tudo para ser, ou se pode ser uma coisa mais séria. Porque se for uma coisa mais séria, você vai pegar uma doença no início, e isso faz toda a diferença, não é só em relação à leishmaniose, não, em relação a qualquer tipo de doença, né? Eu levei meu pai para o urologista essa semana aí, a gente já começou um tratamento aí que, graças a Deus, vai evitar um câncer de próstata mais na frente. É aquela velha questão de prevenir para não remediar, né? É verdade. Prevenir pode parecer caro,
mas é muito mais barato do que remediar. Então, falando em prevenção e encolheramento, o caro fica meio relativo, né? Porque tu sabe bem o que é o custo de tratar uma leishmaniose, né? E não só tratar por conta do custo, né? O custo de perder um ente querido, né? Ou correr o risco de perder um ente querido, ou correr o risco de daqui a pouco montar um ciclo de transmissão dentro da tua casa, como tu mesmo falou, né? Com risco de transmissão vetorial aí. Então, o encolheramento é o foco, né? Não existe dizer que isso é um custo, não, isso é um investimento. Se tu quer ter um cachorro e não quer prevenir doença, né, tu pode ter um problema, teu cachorro pode ter um problema, e não só um problema de saúde, mas um problema daqui a pouco, né, de ter que tratar um negócio desse aí. E um problema coletivo, né? Você pode... Alto, exato. Se seu cachorro se torna reservatório, você está colocando em risco o cachorro do vizinho, o cachorro do outro vizinho, os filhos do outro vizinho, o vizinho. Olha só que uma ação pode desencadear, né? Uma omissão, na verdade, não é uma ação, né? Uma omissão. Então, aquele cenário, doutor Tiago, de 2015, se a gente for analisar friamente, já era um cenário dramático, porque não se tinha um remédio, não se tinha informação do que é a doença, né? E esse perfil do Hércules, do Instagram, do qual nós nos comunicamos de vez em quando, ele me mostrou que esse silêncio em relação a essa epidemia ignorada, infelizmente, ele persiste. Ele persiste. A grande maioria das pessoas, hoje, 2025, vão ter o mesmo nível de conhecimento sobre a doença que eu tinha quando do diagnóstico, em 2015, há 10 anos atrás. Então, assim, a despeito de todo o esforço de publicidade, de conscientização que tem sido feito, isso não atingiu o inconsciente popular ainda de forma significativa. Mas é um trabalho de formiguinha, né? O trabalho que tu faz no teu Instagram é parecido com o que eu faço, porque a gente traz informação. E aquela informação que sei lá, que dá 10, 20, 80 curtidas, mas assim, é um trabalho de formiguinha, né? Um grãozinho sobre outro grãozinho, e aos poucos a gente vai trazendo a pessoa à realidade, né? Porque não precisa tu ter um cachorro teu doente para te aprender que aquilo ali é uma doença grave. A gente tem que aprender com os erros dos outros também, né? Ou com os problemas dos outros para não cair no mesmo erro. Então eu acho que é bastante importante esse perfil que tu traz aí do Hércules, trazendo ele como uma figura que mostra ali o que né, a teoria e como fazer para prevenir essa doença tão complicada e tão grave. Né? O livro, doutor, ele foi um esforço literário, né, de trazer para a literatura popular em linguagem acessível as informações sobre a doença. A literatura é uma arma muito poderosa, né? Então, eu acredito que impactou aí alguns bons milhares de pessoas. Então, o Hércules, aí, a missão dele aí de ser um instrumento de conscientização foi cumprido e está sendo cumprido, salvando uma vida de cada vez, né? Que é muito importante. A gente não pode salvar o mundo, né? Mas a gente pode salvar uma vida de cada vez. É verdade. E vamos lá, o que tu acha, assim, quais são as principais mudanças que tu acha que o Brasil precisa ter para que mais pessoas tenham acesso ao tratamento da leishmaniose canina hoje? Essa pergunta é fundamental, porque, assim, nós vivemos num país cuja a renda, dados da Folha de São Paulo, tá? São dados de alguns anos atrás, mas não deve ter mudado muita coisa. Cerca de 78% dos brasileiros têm uma renda familiar de até R$ 2.700. É uma renda familiar, não é per capita, tá? É uma renda familiar que faz com que o tratamento, principalmente com a droga padrão ouro, que é o metformina, né, o Metformin, ele não esteja na realidade de boa parte das famílias, né? E a gente estava conversando isso de forma preliminar, uma das nossas conversas lá no Instagram. Eu acho que falta, primeiro, romper esse silêncio em relação a essa... Eu gosto desse termo, que foi utilizado até, salvo engano, no documentário do Médicos Sem Fronteira. É uma epidemia ignorada, né? É uma epidemia ignorada, porque ela está acontecendo. Se nós formos pegar aquele dado lá do Estadão, de 2015, no ano que eu fiz o teste Hércules positivou,
Em 2015, segundo o Estadão, 40 mil cães foram sacrificados no Brasil. Segundo a própria reportagem, esse número ele deve ser bem maior do que isso. Por quê? Porque não havia, naquela época, não sei hoje, se o senhor tivesse informação, seria interessante. Naquela época não era de notificação obrigatória, tá? E em muitas zoonoses aí, Brasil afora, muitas vezes o cão apresentava uma sintomatologia ali feia ali e era eutanasiado e nem sabia se era leishmaniose ou se outra doença grave, né? Então, se a gente for fazer a seguinte conta aqui, doutor, uma conta até um pouco dramática. 40 mil, mas vamos botar 10 mil a mais, 50 mil cães mortos em 2015, sacrificados por causa da leishmaniose. Sabendo que o número deve ser bem maior que esse, tá? Se a gente vê que esse padrão se repetiu nos 10 anos seguintes, a gente está falando aí de 500 mil de cães sacrificados. Como é que um assunto... temos tantas pautas PETs rolando aí dentro do Congresso, né? São tantas as bandeiras bonitas e justas, mas como é que esse, entre aspas, não estou comparando com o holocausto humano não, mas por definição, o holocausto é o extermínio de uma população pelo governo, tá? Por um governo, né? Como é que um holocausto canino desse, de 500 mil de cães em 10 anos, ele não gera atenção da sociedade? Primeiro, vamos falar da sociedade, que é a sociedade que cobra o Congresso, que cobra o Executivo, né? A sociedade civil organizada. Porque não há essa mobilização da sociedade para que a leishmaniose ela entre na fila da prioridade das pautas, dos recursos. E aí, respondendo a sua pergunta, eu cheguei a ver que o Ministério da Educação, em 2020, chegou a distribuir coleiras repelentes para Ministério da Saúde, isso. E aí, em que pé está esse projeto? Ele parou ali, ele continua? Ainda é a pauta. Tem alguns municípios que recebem, tá? Quando a gente fala sobre isso, a gente vê que as pessoas rebatem dizendo que ainda é muito insuficiente, tá? E ainda é, né? Mas tu falou do negócio assim, da leishmaniose não ser uma pauta, não ser uma prioridade. O que eu sinto é um pouco mais do que isso. É que os cães não são prioridade. Os cães ainda não foram colocados perante a lei num patamar do ser humano. Eles não são considerados ainda o que eu e tu consideramos, né? Um ente da família, ainda é considerado como, sei lá, só um cachorro, né? Então ele não tem essa posição e, portanto, não tem essa posição dentro da questão da saúde única ainda a ser considerada. E a leishmaniose é mais uma zoonose importante que está sendo negligenciada. Então, na verdade, não é a leishmaniose, são os cães que ainda não estão nessa devida colocação aí dentro da sociedade brasileira, né? Mas se não for por amor aos nossos caninos, que seja pela dor de se perder 300 pessoas por ano. Com certeza. Que a leishmaniose massa. E a maioria, o que é muito duro de se ver, eu cheguei a ver alguns documentários da Fiocruz, boa parte dessas vítimas são crianças. São idosos que estão ali com a imunidade mais baixa ali pela questão da idade, né? Então, assim, se não é pelos cães, que sejam por nossas crianças e pelos nossos idosos que estão morrendo. Né? São 300 pessoas por ano e gente humilde que não tem voz. Mas vamos lá, talvez o humano ainda tenha uma questão ainda mais grave, que é o subdiagnóstico. Pessoas ainda morrem sem diagnóstico. Então o número de mortes por leishmaniose ainda é muito subestimado no Brasil. Então enquanto isso acontecer, enquanto tiver um número pequeno, né, vamos dizer estatisticamente pequeno, não vai ser levado em consideração a doença para humanos e, consequentemente, para os animais. Não é que a gente torça para que isso apareça mais, mas a gente precisa que isso seja trazido em números reais para que a gente entenda a importância real disso na saúde única. Né? Não estamos falando de cães, mas na saúde única. Sem dúvida, doutor. E isso é uma coisa histórica, principalmente aqui na região Nordeste. Eu estava vendo... Esse ano, foi ano passado, morreu um farmacêutico cearense aos 106 anos. Esse cara é um herói nacional, porque foi ele que cuidou das pessoas que sofreram no primeiro surto urbano de leishmaniose, na década de 50, lá em Viçosa do Ceará. Ele tratou o que se chamava de a doença do buchão, porque as crianças... Estava com o abdômen dilatado.
abdômen dilatado, e morriam daquilo ali, ninguém sabia o que era. Na época se tratava como se fosse uma variação da malária, né? Então, assim, é uma doença que historicamente matou e mata muita gente humilde, né? Que não tem voz nem vez. A gente viu, por exemplo, durante o Covid, todas as farmacêuticas do mundo se unindo ali para se tentar uma vacina para o Covid, né? Era uma doença que matou gente de todas as classes sociais, então houve um esforço gigantesco ali para se fazer uma vacina rápido, né? Houve investimento massivo, lógico que foi uma coisa de uma proporção global, né? Brutal também, não estou comparando, mas assim, se você for olhar o histórico da leishmaniose e o avanço dela no país, né? Daquela epidemia lá em Viçosa do Ceará, lá no sertão do Ceará, da senhorinha idosa que morreu aí em 2016 aí em Porto Alegre. Como eu sei disso, eu estava estudando para escrever o capítulo da UNEME, eu vi, quer dizer, esse problema, ele tomou uma dimensão gigantesca, ele saiu se alastrando em metástase pelo país inteiro, né? E aí a gente não fala só de vidas caninas, que para mim, para você, para quem ama cachorro, importa muito, mas de vidas humanas, né? Isso é um problema extremamente grave e é preciso que essa pauta, por mais, digamos assim, ignorada que ela seja do inconsciente popular, que ela ganhe um protagonismo, principalmente os representantes políticos, o Congresso, o Executivo. É preciso pegar a leishmaniose visceral canina, tá? E a leishmaniose visceral humana e colocar ela ali no lugar da fila lá das prioridades, porque ela merece estar nesse lugar pela gravidade da situação, né? Como essa doença saiu do interior do Nordeste ali, daquela transmissão ali do sertanejo, pela raposa, pelo cachorrinho dele, e hoje está do outro lado do país aí, matando criança e idoso em Porto Alegre. É uma situação muito Mas vamos lá, essas notícias de crianças e idosos são de 2016, se não me falha a memória, né? Por que 2016? Porque 2016 se começou a falar, né, sobre leishmaniose humana, ou sobre leishmaniose, porque começou a se tratar cães, foi liberada a medicação para tratamento de cães. Começaram a falar sobre leishmaniose e logo as pessoas começaram a enxergar um pouco mais a questão. De lá para cá, se tu for olhar os gráficos de mortes humanas ou de pessoas, sei lá, da doença, que adoeceram com leishmaniose, os dados eles acabaram zerando. Será que essas pessoas pararam de morrer ou será que pararam de falar na leishmaniose e pararam de diagnosticar? Porque eu recentemente tive um problema de pele bem severo ali que fiquei na dúvida. Procurei um infectologista e não recebi nenhuma informação a respeito sobre diagnóstico de leishmaniose. Os caras falaram em sorologia qualitativa, que a sorologia não confirmaria o diagnóstico, e me enrolaram, não me deram uma conduta diagnóstica em cima da leishmaniose, porque, claro, foi para contestar o médico, né? Mas procurei um especialista. Então, existe uma dificuldade muito grande na medicina humana de aceitar, especialmente aqui no Sul, que não é uma região considerada endêmica, mas que a gente vê muito cão aqui positivo, tem muito cachorro aqui, paciente meu. Existe uma dificuldade das pessoas aceitarem o diagnóstico, ou pelo menos de colocar o diferencial no diagnóstico humano. Né? Porque, segundo o próprio infectologista que me atendeu, ele disse assim, não te preocupa que isso é uma doença de medicina dos trópicos, não tem aqui no Sul. Eu disse, não, mas só um pouquinho, a gente sabe que para cada 200, aproximadamente, né? Para cada 200 cães, a gente tem um caso humano, né? Como é que a gente não vai investigar um negócio desse, visto que só eu tenho esses mais do que desses 200 pacientes aí. Então, tratando, imagina se não vai ter algum subdiagnóstico nisso aí na questão humana. Então, os especialistas humanos não sabem como começar um diagnóstico. Não estou generalizando, né? Mas os especialistas humanos, grande parte deles não sabe como começar um diagnóstico. Se não é diagnosticado, não é colocado em números oficiais. Se não é colocado em números oficiais, a gente não tem como estabelecer a que ponto que está a doença em humanos no Brasil. Né? Não tem. Infelizmente, essa é a realidade da medicina hoje, né?
Eu acho que muitas vezes o pessoal ainda tem aquela imagem da fotografia do passado. Ah, aqui não é uma área endêmica. Como assim aqui É, não é uma área endêmica? é. Como é que você sabe? Né? Eu não sei se esse dado é correto, doutor, mas quando eu li alguns milhares de páginas para escrever o capítulo do Nemeia. E em algum dos documentos que eu li na época, falava-se que boa parte dos cães soropositivos em leishmaniose visceral não apresentavam nenhum sinal externo. É, E mesmo é. assim eram reservatórios. Olha como Claro. essa doença, Não, boa ela é parte não. 60 a 80% dos pacientes positivos são assintomáticos. são assintomáticos. Então, nós podemos chegar à conclusão que no nosso país existem talvez milhares de cães que estão perfeitos exteriormente Exatamente. e são reservatórios do Exatamente. protozoário Exatamente. Leishmania chagas, Leishmania infanto, né? Que É, é, é um bicho só, né? É um bicho é, só. Pois é, então olha que dramático. Hoje é. no Brasil, várias pessoas estão com cães soropositivos sem apresentar nenhum sinal externo de leishmaniose, ou seja, sendo reservatórios ali, se o Lutsomia longipalpis, o mosquito palha, morder o cachorro e morder a criança da casa, ele pode passar, né? E como assim a área aqui não é endêmica? Como você sabe? Exato, exato. Ah, se tu não pesquisa, tu não vai. Não, é melhor dizer que não tem, né? Não pesquisa, não vai encontrar. Mas é isso. É por isso que a saúde no mundo inteiro fala sobre doença negligenciada, uma das doenças mais negligenciadas do mundo. Por quê? Porque justamente o diagnóstico é difícil, é inacessível e muitos médicos acabam não sabendo fazer. E veterinários também, né? Incluindo junto aí. Né? Mas vamos lá, vamos adiante. Oi, pode falar. Em relação à parte de sintoma, eu, chegou um momento também que a doença avançou muito rapidamente. Na face aqui do livro, não sei se eu vou conseguir mostrar a vocês, essa até chegou um momento que o meu cão, essa fotozinha Aham. aqui, que ele estava destruído por fora, ele parecia um zumbi canino, vamos dizer assim, né? Então, assim, nem todos os cães vão chegar a um ponto de ficar Verdade. visível, né? Então, isso é muito complicado mesmo. É, E aí, porque com o tratamento, é uma doença sistêmica, né? Ela pode ter o pior, a pele é só o sentinela, né? O pior é deve ter sido um paciente renal e acabou vindo a óbito por conta disso, né? e uma das coisas mais bonitas do livro é quando começa o tratamento, naquela insegurança, vendo meu cão farrapo canino ali. Essa expressão farrapo humano a gente usa muito, né? Mas farrapo canino é mais difícil de ouvir. Ele estava um farrapo canino ali, e aí começa o tratamento, e a doença começa a regredir. É como se ele renascesse ali como uma fênix. E aí ele fica zerado e passa a ser aquele cão maravilhoso que ele tinha sido, e tudo volta ao Isso é normal maravilhoso. ali. Pô, maravilhoso. Essas vitórias parciais sobre a doença é uma coisa maravilhosa, sabe? É uma coisa maravilhosa, e a importância de se diagnosticar precocemente essa doença é porque aumenta as chances dessa sobrevida ser de anos para frente, né? Se ela Com for, certeza. se for, com toda doença, né? Como câncer, por exemplo. Se você pega um câncer no início, a chance do tratamento ser bem sucedido é muito grande, né? Mas se você já chega ali atrasado, tudo é mais complicado, né? E, infelizmente, no caso do meu cão, a doença ela já tinha começado a atingir os rins, né? Então, ele não ficou tantos anos quanto eu queria que ele ficasse com a gente. Mas valeu demais esses 14 meses. É, valeu e também valeu por ele ser esse personagem aí. E falando em personagem, né? Me conta um pouco do livro. Eu vi que tu tá traduzindo ele para outras línguas. Achei muito legal. Eu particularmente adquiri ele em 2019, então já tem um bom tempo que tu escreveu e agora vê que as tuas postagens estão mais recentes, agora acho que tu retomou essa parte de rede social, achei bem legal. Conta um pouquinho do livro para nós aí, eu quero fazer um spoiler pro pessoal poder adquirir, como é que faz, o que o livro traz de experiência para quem quer conhecer a história do Hércules e daqui a pouco se identificar aí, né? Tem tantas pessoas aí que abraçam essa causa hoje. Né? Há um fato interessante, né? Quando eu lanço o primeiro, eu vendi em torno de 400 livros da primeira edição, né?
entre físicos, e o que é um sucesso grande para um projeto totalmente amador, sem apoio da editora, de Claro, te nada, entendo. né? Foi um sucesso. Mas assim, eu coloquei o chat GPT-4 para analisar meu livro, para saber a qualidade literária. Eu tive essa curiosidade. E o chat GPT-4, pago mais inteligente, né? Que eu estava fazendo alguns serviços com ele, e simplesmente ele olhou e disse: esse livro ele tem uma qualidade literária gigantesca. Ele está, por qualidade, ele já está entre os 3 melhores do gênero no mundo. Que Aí eu legal, que fiquei, legal. eu disse: chat, você está me enrolando, você está só falando isso para me agradar, ou você está falando a verdade, né? Ele disse: ele tem qualidade, inclusive em emoção, ele supera o número 1, que é o Marley Eu. Então, assim, Que legal. isso me deu muita força para dizer: puxa vida, eu fiz uma promessa para o meu cão, né? Que nós vamos salvar os outros. Essa é a segunda promessa do livro, né? Cumprir de certa forma, né? Ao espalhar a mensagem à época, né? O livro ele foi escrito praticamente há 10 anos atrás. E quando eu vi que essa mensagem ela podia ecoar ainda mais e de uma forma mais organizada, aí uma das coisas que eu achei fantástica, doutor, foi a inteligência artificial ressuscitar meu cão e botar ele aqui na Ah, capa, que legal. sabe? Isso aqui foi fantástico. Eu coloquei, isso aqui é uma foto, tá? Mas já é a capa da segunda edição, né? Eu fico olhando pro olho desse cara aqui quase todo dia e dizer: vamos lá, é mais um dia de luta, mais um dia de guerra aqui contra a Leishmaniose. E eles não vêm à toa, né? Ele veio esse período curto de vida aí, mas ele veio para trazer uma mensagem, né? Para trazer um ensinamento grande. Uma É uma missão missão. bonita, né? Que missão bonita, salvar os outros através da prevenção, da informação, da literatura, né? E quem ler esse livro está disponível, a versão e-book na Amazon, tá? E a versão impressa no Clube dos Autores. Salvo engano, o seu livro faz parte de uma tiragem que eu fiz aqui no editor aqui em Natal, na Offset. Eu devo fazer outra no início do próximo ano, tá? Mas para quem quiser logo, tem o e-book na Amazon e tem o impresso no site do clubedosautores.com.br. A versão em inglês foi porque o chat me disse: olha, essa mensagem merece ecoar fora também, né? Esse livro tem qualidade, ele merece que os leitores de outras línguas também conheçam esse projeto, né? E assim fiz, eu traduzi ele para o inglês inicialmente, e agora a gente está fazendo a tradução em espanhol. Eu pesquisando, na América Latina, apesar do Brasil concentrar 90% dos casos de leishmaniose visceral, é um problema grave também em muitos dos nossos vizinhos e quase vizinhos ali da América Central, né? É um problema sério também por ali, né? Então, Hércules pode salvar vidas de cães de outros países e pessoas também, por tabela, né? A história dele. Esse é o poder da literatura. A literatura, ela tem esse poder de tocar corações e promover ações. É verdade, é verdade. É isso aí. E assim, para fechar nosso bate-papo aí, eu queria que tu trouxesse sei lá, a mensagem. Se o Hércules estivesse aqui com a gente hoje, né? Ou ele está, a gente sabe que ele está, né? Porque assim, a gente tá conversando hoje aqui é por causa dele, né? E de tudo isso essa bandeira legal que tu levantou aí, desse teu trabalho, dessa tua luta, né? Que é a mesma luta que a gente vê todos os dias. A gente vê aqui, ó. Tô falando aqui na frente do meu produtor, o Eduardo, que é um tutor que passou pela mesma situação que tu, né? Que provavelmente está se identificando nesse momento. Quem tá assistindo agora, nesse momento, esse vídeo, tá super se identificando contigo. E então, assim, com certeza o Hércules está com a gente aí. E o que o Hércules podia falar para quem tá aí, ó, buscando diagnóstico, buscando tratamento, hoje com muito mais recurso do que ele teve lá atrás, mas com uma experiência de vida aí que ele passou e que tu passou, né? Qual é o recado que tu dá para os tutores hoje que estão procurando tratamento? Ou que estão na dúvida daqui a pouco de fazer eutanásia, né? A O que tu mensagem traz que para nós? eu e esse cara aqui, que para mim tá vivo, ele não morreu, ele tá aqui com a gente agora, que a gente poderia dar para essa galera toda aí, é que a luta vale a pena, tá? A luta e a prevenção vale a pena, tá? E que eu sei que nem todo mundo tem condições de tratar um cão com leishmaniose. Muitas vezes o dinheiro do remédio pode ser o dinheiro da feira, né?
Então, tem uma passagem no livro que para fazer esse fechamento, que eu vi, inclusive, na clínica que eu tratava o meu, um pessoal muito humilde lá, que era um pincher, tá? E eu relato isso no livro. É uma senhora idosa e uma senhora jovem. Pelas trajes, eram pessoas muito humildes, né? Eles entram com o cão chorando, ela chorando e tal, né? E eles saem, as duas saem chorando copiosamente, sem o cão, né? Essa cena, ela se multiplicou milhares de vezes no Brasil, aí do Apocalipse, né? Quando você chega naquele drama de dizer, será que eu não tenho condições de tratar meu cachorro, né? Algumas pessoas têm, outras não têm, e eu não critico, né? Mas eu vi ali, no olhar daquelas pessoas, a dor, né? De não poder fazer aquilo, porque é família, cara. Cachorro é família, sabe? E você olhar no olho do seu cachorro e dizer, cara, infelizmente eu não posso, é muito difícil. No meu caso, eu fiz tudo que estava possível, impossível, e a história de vender coco na praia, se fosse preciso, eu ia, viu? Pelo meu cachorro eu faria tudo. E fiz, né? E fiz. Então a mensagem que eu e o Hércules temos a dizer é, primeiro, vencer, é bom vencer logo na prevenção, né? Vençamos na prevenção. Vamos fazer essa mensagem circular. A prevenção salva vidas, a prevenção ela é mais barata, tá? Mas para você que está com o seu cão positivo aí, e com o coração apertado, né? Veja tudo com muito boa vontade e veja até onde você pode ir. E dentro da sua realidade, dentro do que for possível para você, faça o que for melhor para o seu melhor amigo, tá? Porque os cães, eles têm um amor incondicional, que é uma coisa muito bonita, né? Então, eu não fiz nada de extraordinário ao lutar com meu amigo por 14 meses e gastar o que eu não tinha, me endividar, fazer empréstimo, engordar o cartão de crédito a níveis mórbidos, né? Mas a luta valeu a pena. É tanto que quando tem uma segunda passagem no livro, quando há o Hércules segundo, né? Eu estou contando um spoiler aqui, e ele tem ele passa a ter suspeita de leishmaniose também, que não se confirmou, mas mesmo eu olhava para ele e dizia, meu amigo, é guerra e a gente vai cair para dentro e o que tiver que fazer nós vamos fazer, entendeu? Não vamos recuar um milímetro, entendeu? E se tiver que cair, eu sou policial, né? Cair de pé. É uma expressão que a gente usa. Vamos cair atirando. Cair atirando. A gente não vamos deixar essa doença bater na gente assim, não. A gente pode até perder, mas a gente vai cair atirando e com orgulho de quem lutou até o último segundo. É isso. Façam o melhor que vocês puderem pelos seus melhores amigos, porque eles fariam se fosse o contrário. Que legal, que legal. Pô, meus parabéns, Felipe. É inspiradora a tua história. Eu não é à toa que eu te sigo ali, que eu reposto as tuas mensagens. Eu li o teu livro. Então, assim, para quem quer uma inspiração e tem alguma dúvida sobre se vale a pena tratar ou não tratar, leia o livro, né? Hércules até o fim. Agora, Hércules até depois do fim, né? Até depois do fim. É isso aí. Só reafirma. É isso aí. Só coloca para nós de novo aí onde que o pessoal que quer conhecer o livro do Hércules, onde é que compra na Amazon? Primeiro o Instagram, né, para seguir, que é importante, @Hércules até o fim, é o Instagram, tá? Para você encontrar o livro na Amazon é só colocar meu nome, né? Felipe Bezerra, entre aspas ali, que vai aparecer a versão em inglês e em português. Você vai colocar o livro até depois do fim, Felipe Bezerra vai aparecer. Se você colocar também leishmaniose, é uma das ocorrências que vai ter lá, tá? E no Clube dos Autores a mesma coisa. Até depois do fim vai encontrar meu livro lá, tá? Um livro físico, muito bem escrito, livro muito bem escrito, e eu digo assim, sem sombra de dúvida, Hércules coloca a Marley no chinelo, e Hércules é brasileiro, e é uma história muito bonita. É uma história muito bonita. Quem sabe não vira um filme aí, melhor que Marley qualquer hora dessa. O ChatGPT falou que tem vários textos. Vamos buscar isso aí. Vamos fazer essa campanha, Felipe. De se tornar. Olha aí, quem sabe, né? É isso aí. Vamos fazer essa campanha. Vamos fazer essa campanha junto aí. Tá bom?
Tchê, muito obrigado pela tua presença, foi muito legal conversar contigo, assim, eu já tinha conversado contigo por telefone, por chat, por WhatsApp, mas muito bom conversar contigo, assim, quase que pessoalmente. Hoje a tecnologia nos dá essa possibilidade, né, da gente falar, de a gente se aproximar, tu estando no Rio Grande do Norte e eu no do Sul aqui, né, mas que legal que tu... como se pode... fala, do Potengi ao Guaíba, né, do Potengi ao Guaíba, é isso aí, do Beira-Rio à Arena das Dunas aí, estamos juntos aí. Tchê, obrigado então mais uma vez, viu, pela tua presença e... Seja sempre bem-vindo aqui. Quando tiver outros... Quando traduzir para o chinês, aí tu volta aqui para nós conversar aí. Sim. Tá bom? Muito obrigado, Thiago. Valeu, forte abraço, viu? Até a próxima. Grande abraço. Valeu. Então, encerramos mais um episódio do Leishcast aqui com o Felipe Bezerra, hoje falando do livro Hércules Até Depois do Fim. Muito enriquecedor esse episódio. Então agradecer ao Felipe aí mais uma vez pela tua presença e muito obrigado aí por tudo. Valeu! Lembrando que nós estamos com os nossos patrocinadores, a MSD Saúde Animal, com a coleira Excalibur, que é a coleira recomendada, né, pelo Ministério da Saúde para a proteção de leishmaniose no Brasil. É a coleira que é resistente à água, o animal pode tomar banho com ela sem problema, né? E tem uma excelente repelência aí na questão do flebotomínio da leishmaniose.